Capítulo 25. Amém. Aleluia. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, repita comigo, as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. Repita isso. Entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Podeis ser. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Aleluia. Uma mensagem muito conhecida, irmão, da igreja. Uma mensagem muito pregada. Aleluia, Jesus. Não sei se com a autenticidade que ela tem, mas que esta mensagem, este capítulo da Bíblia Sagrada, ele nos traz e nos faz, ele nos traz responsabilidade e nos faz nós refletirmos acerca daquilo que estamos vivendo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Aleluia, Jesus. E a gente tem visto no contexto de igreja, não digo da missão da última hora, mas eu digo a igreja aleluia, num todo, a igreja na terra, ela tem passado por esse momento de frieza espiritual, ausência de amor. E Paulo, no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, ele vai falar acerca do amor, várias coisas. Ele vai dizer que mesmo que ele falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, aleluia, mesmo que ele tivesse o dom de profecia, me leva a pensar que Paulo não tinha esse dom. Aleluia, mesmo que ele lançasse o seu próprio corpo na fogueira para ser queimado, mesmo que ele fizesse isso tudo, mas que ele não tivesse amor, aleluia, Jesus, seria nada. Nós vamos analisar Jesus falando também em Lucas capítulo 6, pelos versos 32 a seguir. Você vai ver Jesus dizendo que o nosso galardão, amando somente aquele que nos ama. Muitas pessoas fazem isso, mas o conselho de Jesus para nós é amar alguém sem você ser amado. Amar alguém sem esperar nada em troca. Aleluia. E essa tarefa de amar alguém sem esperar ser amado não é uma tarefa para todos.
é uma tarefa para a igreja de Cristo. É uma tarefa para a igreja salva. É bem verdade que nós sabemos que haverá uma igreja que vai subir e haverá uma igreja que vai ficar. Haverá uma igreja que subirá no arrebatamento da igreja. Aleluia! Do grande dia que vai acontecer. Tem alguém que está ainda esperando ele? Aleluia! Tem alguém que ainda está nessa esperança? Tem alguém que ainda está, aleluia, aguardando, aleluia, com anseio, com ardor no coração, a volta de Cristo? Me parece que a igreja, vou repetir, eu não estou falando da missão da última hora, eu estou falando da igreja na terra. Me parece que a igreja está devagarzinho perdendo a sua identidade, perdendo, aleluia, a sua identidade. Me parece que a igreja, aleluia, não sabe mais o que ela está fazendo aqui na terra. Quem sabe nós estamos procurando apenas os nossos prazeres, aquilo que agrada a nossa carne. Quem sabe nós estamos procurando ficar ricos. Só que a Bíblia diz que aqueles que procuram somente isso, irmão, a Bíblia não condena a riqueza, mas ele diz que aquele que procura ficar rico sem procurar o espiritual, ele está querendo cair na condenação, está querendo cair em muitos laços da parte do inimigo. Porque eu não posso deixar, irmãos, de fazer uma coisa para me fazer outra. Eu preciso saber o porquê que o que eu estou fazendo aqui na terra. E a igreja, aleluia, está passando por um momento muito difícil na terra, aonde o amor de muitos já tem se esfriado. Se nós fôssemos falar, aleluia, só do capítulo 13 de 1 Coríntios, nós íamos falar algum tempo aqui nessa noite. Mas eu não quero me ater nesse capítulo e nesse versículo, mas eu quero me ater no texto ao qual eu li nesta noite. Aleluia, Jesus mais uma vez falando ao seu discípulo. Jesus estando agora falando acerca de uma parábola das 10 virgens. E o interessante é que há uma separação, aleluia, entre essas 10 virgens. Há uma divisão aqui em duas partes. Aleluia, 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Quem são essas mulheres? Quem são essas mulheres? Esta parábola, ela vai nos trazer algumas verdades. Esta parábola, ela vai nos trazer algumas responsabilidades como igreja. Será, aleluia, quem é que está se preparando aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Agora levanta a mão quem está preparado. Eita. A igreja precisa estar preparada. Está no texto. Não é heresia. Não é o pastor que está dizendo. Eu preciso estar preparado. Aleluia, Jesus. Porque se eu estiver ainda me preparando, possa ser que não dê tempo. Possa ser, aleluia, que ao soar da última trombeta, 2 Coríntios 15, vai falar sobre isso. Ao soar da última trombeta, possa ser que eu não escute. O capítulo 24, aleluia, do mesmo livro, agora qual li nessa noite. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo, aleluia, escatológico. É um capítulo, aleluia, que vai falar de coisas, que está falando de coisas que passou, coisas que estamos passando e coisas futuras. São mensagens escatológicas futuras.
aquilo que vai acontecer. Aleluia! No versículo 36, ele vai dizer acerca da vigilância. Ele vai nos alertar acerca da vigilância e vai dizer que a vida do Senhor se dará como no dia de Noé. E como era, pastor, no dia de Noé, era como no dia de hoje. As pessoas bebiam, casavam, davam-se casamentos, saíam para o trabalho de manhã, voltava ao anoitecer. Aleluia, no final de semana vai para o shopping, vai para o banho, vai churrasquear, tudo normal. Isso são coisas boas ou más? Boas. É para nós? É. Eu estou aqui no mundo, irmão. Eu estou aqui no mundo. Eu não posso, aleluia, dizer que isso não é para mim. Eu não sou um alienista. Eu estou aqui, irmão. Eu vou participar dessas coisas, mas não vou me ater a elas. Eu não vou estar com a minha vida voltada para elas, porque a minha vida precisa estar pautada e assegurada na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Vai ser um dia como assim normal. Mas só que o interessante é que quando Noé pregava nos seus tempos acerca do dilúvio, aleluia, todos que passavam ali e viam Noé construindo aquela arca zombavam de Noé. Ou você acha que não zombam de nós? Esses crentes estão ficando doidos. Já tem 2000 anos que eles pregam que Jesus vai voltar, que esse tal de Jesus vai voltar e ele não volta. É porque não está na Bíblia. Porque se tivesse na Bíblia, iria saber que Jesus já voltou para um bocado de gente. Jesus já voltou para um ente querido seu que morreu. Depois da morte, a Bíblia diz no capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, que o homem é dado o direito de morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Acabou. Enquanto a vida ainda há uma esperança de quê? Da salvação. Aleluia. Enquanto a vida há tempo para se arrepender. Enquanto nós temos vida, nós temos a oportunidade que nos é dada de nos arrepender do pecado, da prática do pecado. Porque se eu perguntar aqui quem não pecou hoje, ninguém pode levantar a mão, porque todos pecaram, mas não estamos na prática do pecado. Porque o pecado nos distancia de Deus, irmãos. O pecado ele traz abominação, ele traz, aleluia, coisas que Deus não se agrada. E o capítulo 24 de Mateus, ele nos traz essas reflexões. Vai falar acerca de uma última hora, de um último momento. E eu li nesta noite também a mesma coisa, é a continuação do sermão. E Jesus vai dizer que a sua vida, a volta do Filho do Homem, será, aleluia, semelhante à parábola das 10 virgens. Ele vai contar, ele vai narrar uma parábola, uma história, uma situação, para explicar a sua vida. E ele vai dizer que existiam 10 mulheres. Quantas mulheres? 10. 5 prudentes, 5 loucas. A Bíblia diz, irmão, que todas elas tinham vasilhas e tinham lâmpadas. Todas elas tinham vasilhas e todas elas tinham lâmpadas. Mas existia algo que diferenciava as 5 prudentes das 5 loucas. O que era? A reserva. A reserva de azeite. A Bíblia diz que todas, e isso sempre me chamou a minha atenção, que todas, não foi só as 5 loucas, mas as 5 prudentes também, todas adormeceram. Por quê?
elas chegaram a adormecer. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que tardando o esposo, todas adormeceram, tosquerejaram, nem cochilar mais pode. Tem muito crente, eu vou dizer aqui, eu vou usar esse termo, que está viajando na maionese. Eita Jesus, meu Deus. Ele está vindo, ele vem para a igreja, volta para casa, mas ele não tem a noção que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Aleluia, aquele que estiver preparado, ele vai subir. Aleluia. E a Bíblia diz que elas adormeceram. Você vai conversar com vários tipos de crente hoje. Meu Deus. Amém. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Todas essas coisas são coisas. A Bíblia diz, aleluia, no versículo 33 de Mateus 6: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas, a Bíblia chama de coisa. Tua moto, teu carro, tua faculdade, tua casa, tua família, tudo isso. Aí eu quero casar. Jesus não volta agora não que eu quero casar. Eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo. Será que o casamento pode ser melhor, aleluia, do que a salvação? Não pode. Se você não casar aqui na terra, haverá um casamento no céu. Haverá um casamento no céu, irmão. Haverá uma boda lá no céu, uma festa. Bodas em festa, casamento. Haverá